Tem gente atrás de nós! É! Olá, tudo bem? Meu nome é Débora Vieira e você é muito bem-vindo a Tem Gente Atrás de Nós. Toda terça-feira aqui você encontra um vídeo para pais e de quinta-feira um vídeo para as crianças. Hoje é terça-feira e eu tenho uma convidada muito especial que é a Isla. A Isla tá aqui com a gente pra gente conversar, ter uma conversa muito séria e importante sobre pecado, né? Sobre a questão de esconder o pecado. Baseado na história que a gente viu essa semana, tem visto de Acã, que escondeu o pecado lá em Juízes 7 e 8. Então, como que a gente administra isso na vida familiar, as questões que as crianças precisam crescer? Então, Isla, me ajuda aí, o que o povo pode me ajudar aqui? Se inscreva no canal e ativa o sininho. Muito bom, gente! Olha isso! Eu não vou fazer mais! É só isso agora. Se inscreva no canal, ativa o sininho para você receber tudo que tem, gente. Tudo que a gente faz aqui é de coração e é sempre, com certeza, algo que vai contribuir com a nossa formação em casa. Hoje, então, a gente vai ter esse tempo especial. Isla, tem muitas perguntas que eu quero fazer para você. O Caio é um menino que é muito envolvido aqui na igreja, já participou tanto de peças musicais, assim, né? Ele é muito envolvido com as crianças, com a galerinha da idade dele, com os líderes. E a gente vê que você sempre tá ali perto. Vocês são muito presentes na vida do Caio e do Vitor, né? Que o Vitor tá com quase 11 anos. 11 meses. 11 meses. Tudo bem, calma, passa rápido. 11 anos, 11 meses. A gente viu então que Acã, lá em Juízes 7 e 8, ele esconde o pecado. E esse, na verdade, é um movimento que a gente sempre faz, assim, desde Adão e Eva. Adão e Eva pecaram e se esconderam. E até hoje a gente faz isso. Criança também faz isso. E como que eu queria ouvir de uma mãe, assim, né, que tem aí um filho de 11, um menino de 11 meses, como que você reage quando você se depara com um pecado do Caio, com um pecado do Vitor? Um bebê peca, a gente vai falar disso já, gente, mas como que você faz? Na verdade, lá em casa a gente sempre teve essa questão de conversar. O Caio não é um menino que apanhou, que viveu apanhando, não é do nosso dia a dia esse tipo de atitude. A gente gosta de conversar. Ele sempre teve bastante abertura pra gente falar sobre o que é certo e o que é errado e as decisões dele. Lá em casa a gente procura conversar e dar essa abertura pra ele falar mesmo, ó, mãe, fiz isso, tá certo, tá errado. E um desses exemplos que eu posso dar de um dia desses foi um dia que eu tava trabalhando, ele tava me ajudando a cuidar do Vitor e durante uma reunião eu ouvi um boom no quarto. Você trabalha de casa eu e ouviu? trabalho em home. Sim. E eu ouvi um barulho de queda no chão e o Vitor começou a chorar muito. Então eu levantei, fui até o quarto e o Vitor chorando, o Caio com o Vitor na mão e eu perguntei o que aconteceu. E o Caio bem nervoso falou, o Vitor caiu. Eu falei, filho, mas ele caiu? Aí ele falou, não, eu derrubei ele. Ele ficou muito nervoso e começou a chorar e pedir desculpa porque ele tinha derrubado o Vitor, ele não queria ter feito isso. O legal, né, apesar da queda do Vitor, e assim, até pra contextualizar, o Vitor caiu no tatame, não se machucou tanto, mas ele caiu, o Caio ficou muito chateado por ter derrubado, ele conseguiu falar que de fato ele que tinha deixado ele cair e meio que se culpou, tanto que assim, o Vitor parou de chorar e eu tive que falar pra ele, filho, você fez porque você quis? Ele, não. Eu falei, então tá tudo bem, porque você falou pra mãe, derrubei, não foi porque eu quis, ele se machucou, mas eu tô me sentindo mal. E eu acho que a questão do pecado é isso, assim, eu falhei, eu errei, tudo bem, porque nosso Deus, ele é assim, ele vai ver que você errou, ele vai ver que você falhou, mas ele vai falar pra você, se você não vai mais fazer, tá tudo bem, né? Então isso é superado. É assim que a gente tem procurado tratar com ele, falando que sim, ele pode errar, mas ele tem que falar pra gente, porque até o que eu falo pra ele, se você não me falar o que você tá fazendo e o porquê que aquilo aconteceu, eu não posso te ajudar. Eu acho que esse tipo de abertura que é o importante, porque é aquilo, ele poderia ficar até o final sustentando que ele caiu por qualquer outro motivo. Ele caiu, eu tava olhando, mas ele caiu, eu tava olhando, mas... E ele teve a abertura, provavelmente por amor ao nenê, o irmão, né, e tudo mais. Poxa, eu deveria ter feito isso, não fiz. Mas esse espaço de vulnerabilidade, no sentido assim, eita, eu errei, eu não consegui, eu não acertei, e tudo bem. Não é que tudo bem, né, ele tava mal, mas assim, ele assumiu que foi ele. E isso é muito importante. Como mãe, assim, por que você acha que seria importante? Eu tenho a minha de educadora, que é a minha opinião de educadora nesse sentido, né? Mas assim, você como mãe, por que é importante a criança assumir o erro, aprender a falar assim, fui eu, não foi meu irmão que caiu sozinho, fui eu que fiz isso. Tem uma coisa que eu acho que é muito ruim, que a gente tem vivido nos dias de hoje. As pessoas não têm autorresponsabilidade pelo que elas fazem. E isso é muito perigoso, porque se você não ensina isso na infância, você vai ter um adulto irresponsável, que ele vai fazer e vai sempre achar um culpado para as ações dele. Ele não vai ter essa questão de autorresponsabilidade. O que eu acho que responde a sua pergunta é isso, assim, a gente aprender
a fazer com que os nossos filhos tenham autorresponsabilidade pelas ações dele. Eu fiz, é uma escolha sua sempre. A gente sempre tem escolha de fazer o certo ou de fazer o errado. E se você escolher o certo, você vai colher os frutos daquilo que é certo. Se você fizer o errado, você vai colher os frutos daquilo que é errado. E se a criança tem essa noção desde pequena, ela vai crescer um adulto com autorresponsabilidade. Então ela vai ter essa autorresponsabilidade para tratar a Débora de uma forma respeitosa. Ela vai ter essa autorresponsabilidade de tive um problema no trabalho, ó, pessoal, aqui eu errei e eu vou fazer o certo. Porque hoje as pessoas têm mania de esconder, hoje sempre, né? A mania de esconder e de transferir a culpa dela pro outro. Então acho que o princípio é esse, assim, você ter autorresponsabilidade e ensinar seu filho a ter. Porque se a gente não ensinar isso, o mundo não vai ensinar, mas ele vai penalizar. Os nossos filhos vão ser filhos que vão trazer problemas para eles e para os outros. Sim, e é como a história de Acã mesmo ensina. O próprio pecado penaliza. O próprio pecado tem a sua consequência. E se a pessoa não vê que aquilo é responsabilidade dela, o pecado em si vai gerar uma consequência. E como que a gente pode tirar o pecado? É confessando. Esse é o caminho para limpar o coração, para se ajeitar, é pela confissão. Fui eu. Aí sim é purificado. Aí sim é a saída, né? Essa é a saída. Quando a gente fala que é o tudo bem, não é o tudo bem pecar. Sim. Não é isso. O tudo bem é o se arrepender. É falar, eu errei, eu falhei, eu não queria ter feito desse jeito, eu fiz de outra forma, mas eu assumo o que eu fiz e eu não vou fazer. Então essa questão do assumir e mudar a direção, eu acho que é o fundamental que a gente precisa ensinar para as nossas crianças. Exato. Né? E isso é mais fácil você fazer pelo exemplo. Já teve algumas vezes, né? A gente é mãe, a gente não é perfeito. E eu errei com o Caio. E eu falei, filho, eu errei com você, me perdoa? Isso é fundamental, porque a criança fala, poxa, minha mãe falou pra mim que ela errou comigo, então por que eu não vou fazer isso com ela? Quando eu errar, que Quando vai eu acontecer? errar. Exato. Então assim, porque vai acontecer, a gente Já não é tem um perfeito. modelo. Eu acho que o fundamental é isso, é você falar, ó, eu errei, me desculpa, e ok, e a gente segue daqui pra frente. Mas essa questão, eu acho que é um movimento mais difícil pros pais também, se colocar nessa condição de, filho, eu errei, porque a Bíblia fala, né, não irritai os vossos filhos. Sim. E às vezes o pai tem essa situação e ele não volta atrás, porque ele fala, eu sou o pai, eu sou a mãe. Tem que me respeitar. Tem que me respeitar, Então... eu não erro. E a gente erra. A gente erra com eles, então a gente também tem que ter essa posição, essa humildade de virar o jogo e falar, ó, eu também erro. Sim, porque da mesma forma, o pecado não escolhe preferido, né? Se pecou, Ezequiel vai falar, né? O pecado do pai vai cair sobre o pai. O pecado do filho vai cair sobre o filho. Se o filho errou, ele vai sofrer a consequência. Se o pai errou, também vai sofrer uma consequência. Então, assim, a gente tem que ensinar. E falando, você falou assim, de ensinar desde o começo, tá pensando no Vitor agora sim. Eu quero te perguntar. Tem muita gente que acha, bebê é inocente, gente. Não tem como um bebê, aquela coisinha. Como que é isso, assim? Você vê essa questão do pecado no bebê? Nós aqui temos um berçário na igreja e a gente ensina desde o comecinho que tem uma manchinha no meu coração e mais, eu tenho um Salvador. Mas assim, como que é pra você? Você vê essa questão do pecado na prática? Como que é isso? Polêmica. Sim, é interessante isso. O Vitor só tem 11 meses, mas ele é um bebê super ativo. E é lógico, ele tá na época de descobertas, né? Ele começou a engatinhar e tal. Você vê que realmente, quando a Bíblia diz que a gente já nasce com o pecado, tem isso. Porque a gente fala pra ele, filho, aí não. E ele olha pra gente e faz assim. Já vai desafiando, né? Desafiando. Será que não mesmo? Então, ele gosta muito de cotonetes. Então tá lá o potinho de cotonete, ele vem e tenta pegar o cotonete. Se eu falo pra ele não, ele para, mas ao mesmo tempo ele me desafia. Ele, deixa eu ver se ela vai deixar eu pegar. Então, criança, a gente também tem que ensinar o bebê. E quando a gente fala pra ele não, ele faz até assim, ó, não, né? E tenta pegar. Então, assim, é muito curioso. A gente tava até comentando disso esses dias lá em casa, o Lei e eu, como é que pode, tão pequeno, já ter essa consciência. Não, Vitor. Não, mamãe. Mas ele... tá fazendo. Ele tá fazendo. Ele sabe que não pode, mas ele tenta fazer pra ver até onde a gente deixa. Mas é curioso, ele já tem essa questão do pecado, de saber que tá errado, e aí decidir. Continua ou não continua fazendo, dependendo do que minha mãe tá falando pra mim. Exato, a gente vai ter esse tema de decisão daqui uns dias aqui no canal. Mas assim, isso é tão interessante, por que não aproveitar essa época para ensinar a gravidade do pecado na nossa vida? Gente, pecado não se brinca, às vezes a gente ri de um bebê, mas o ponto é assim, desde pequenininho a gente ir mostrando que o pecado tem consequência, não deixar passar. Não é ser o pai o tempo todo chato que não deixa a criança viver, não é isso, é quando acontecer, ter conversas. A gente sabe que quem convence a gente do pecado, a Bíblia diz em João, né, 16, que quem convence a gente do pecado é o Espírito Santo de Deus.
Mas você como mãe, como que é aquela coisa de você querer convencer o filho a fazer uma coisa certa e ele não faz? Porque isso toda mãe passa, né? Tipo, leva o casaco, não leva o casaco. Nessa coisa de mãe, como que você experimenta isso? Até que ponto você entrega isso, tipo, isso é do Espírito Santo, Senhor, não vou falar, ou o papel da mãe é ficar falando, como que é isso? Você vai convencer o filho? A gente não convence, mas penso que o nosso papel é orientar, né? Vou dar um exemplo, que eu quis convencer ele e eu usei meu papel de mãe, você vai, mas para que ele depois tomasse a segunda decisão dele. Então vou dar um exemplo que foi o Acampa Dentro. Ele não queria vir para Acampa Dentro. Que é o Acampa Dentro que a gente tem aqui uma noite que a gente vira com as crianças. Isso. Eu falei pra ele, filho, vai. Ele, não, mãe, não quero ir. E assim, eu entendi o porquê que ele não queria. Ele tava com medo de ficar sozinho. Ele sabia se ele ia conseguir passar a noite, né? Primeira sem vez. a gente, primeira vez sozinho. Então eu entendi os medos dele, mas eu falei pra ele, filho, vai com o papel de mãe e você vai. Se depois você não gostar e não quiser mais ir, aí beleza. Mas você tem que ter essa experiência. Então assim, a gente não convence o filho do pecado, mas a gente tem o poder de orientar. E eu penso que o nosso papel não é deixar ele sempre decidir sozinho nesse momento. Tem horas que... A gente tem que falar, você vai até aqui você não vai. Ou aqui você tem que ir pra você ter sua experiência. É o melhor. É o melhor caminho. E aí ele foi, ele adorou, ele participou, virou a noite, acho que para dormir mais de 4 horas da manhã. E quando ele chegou em casa, ele falou, nossa mãe, que legal que eu fui. Então assim, se eu só falo pra ele, não filho, não quer ir, era uma decisão dele, ok, ele não teria ido, mas ele não teria tido essa experiência. Isso serve pro bom, isso serve pro mal também, né? Então assim, eu não vou convencer ele, mas eu posso orientar ele. E esse é o meu papel. Quando ele crescer, se ele vai fazer aquilo que eu orientei ele, aí eu já falei pra ele isso, ele sabe, em casa é uma decisão sempre sua, no final, a escolha é sempre sua. Mas eu sei que eu vou ter falado e orientado tudo aquilo que eu podia ter feito. E na cabeça dele também vai ter um negócio, a minha mãe me ensinou aquilo. Tem um norte, não é alguém que nunca teve alguém que chegou e falou, meu, isso não é certo. Quando a gente conversa com pessoas assim no consultório, assim, vendo como a questão dos pais nessa fase de ter uma voz ali que falou, se importou, como eu queria que meu pai tivesse sido firme comigo, tivesse sido, sabe, presente ali falando, é uma falta. Então, na experiência de ministério, né, sou mãe espiritual de muita gente, assim, então a gente tem que ser firme em algumas horas, assim, né? Porque às vezes a pessoa ainda não sabe mesmo. Posso dar um outro exemplo também que aconteceu lá em casa. Meu cachorro, o Vitor nasceu e ele tá dando bastante trabalho. Inclusive tá fazendo um xixi no sofá, tal, tá fazendo umas coisas pra chamar a nossa atenção. E aí tava uma polêmica lá em casa. Dá o cachorro, fica com o cachorro. Meu Deus, uau. E eu fui deixando essa polêmica rolar. Quando eu vi que tava próximo da decisão de dar o cachorro, e o Caio já falou assim, acho que já tá na hora de dar esse cachorro. Aí eu falei pra ele, eu falei, a mamãe não vai deixar dar o cachorro. Por quê? A gente tem que entender primeiro por que ele tá fazendo isso, qual tá sendo a nossa falha com ele, pra ele tá fazendo isso e chamando a nossa atenção. E aí eu até brinquei, falei assim, se o Vitor fizer alguma coisa de errado, a mãe vai dar o Vitor ou vai dar você? E deixei ele pensar. Os filhos são muito mais do que cachorros, mas... Então, mas assim, percebe? Então, você tem que dar essa liberdade pra criança pensar. Isso. Poxa, é um cachorro, mas ele não é um objeto. Sim, você escolheu ter ele, você escolheu adotá-lo, você teve a escolha de não ter tido. Foi o que eu falei pra ele, a gente poderia ter falado, não vamos ter cachorro. E aí, ok, mas a partir do momento que eu me responsabilizei por aquele cachorro, não é porque ele fez um xixi que eu vou dar ele, entendeu? Sim. Então assim, e aí eu passei isso pra ele falou, realmente, mãe, mas acho que é um outro exemplo que cabe aqui nessa situação de fazer ele entender o poder dessa orientação do errado e do certo, né? E eu acho que você falou algo muito interessante de tipo, você fala e fala, a decisão é sua no final. Mas você falou, você deixou claro, assim, a orientação que a Bíblia dá, a orientação que a gente vê na vida é essa, decida, né? Porque no fundo é isso mesmo, né? Eles que vão decidir no fim de tudo. A gente tá dando uma pausa pra você entender, na quinta-feira vai sair o vídeo do Caio. Então fica ligado na quinta-feira que a gente vai ter o vídeo História com Criança, que o Caio vai contar essa história que a gente tá falando aqui. A história de Acã, que escondeu o pecado. Você não pode perder, ficou muito legal, muito especial. Gente, se você tá curtindo esse vídeo, dá uma força aí pra gente continuar trazendo mais pais, que tem mais experiências reais, que nos ensinam com a vida prática, de ensinar a Bíblia na prática para as crianças, beleza? Curte aí, curte pra gente. Valeu! Deus, e não só nessa história, mas em toda a Bíblia, ele não passa pano pro pecado. O que é certo, o que é errado, é errado. O pecado sempre vai ter consequências. E ele coloca assim, nós devemos aprender isso e ensinar sobre isso, que é perigoso a gente ficar brincando com o pecado. Eu só vou esconder umas roupinhas, né, uns objetos e todo um povo sofre e eles também, toda a família morre. Então,
como que é pra você, Isla, essa questão de castigo? Porque hoje em dia a gente não consegue muito falar disso sobre crianças, assim, como que você faz na sua experiência pra realmente corrigir um erro ou mostrar pro Caio que é errado, ou mesmo pro Vitor, que é um nenezinho, assim, mas como você sinaliza, ó, isso aqui é errado e tem uma consequência e você vai sofrer essa consequência, ou não? Você deixa mais livre? Como que acontece? Depende do motivo do erro. Às vezes, o Caio, ele gosta muito de jogo. Então, se às vezes ele deixa de fazer alguma coisa por conta do jogo, eu tiro, gente. Eu tiro. Você vai ficar um tempo sem usar o computador, sem usar o videogame. Ele sabe que quando eu falo não vai usar. E não vai. E aí, quando eu vejo que ele alinha a expectativa com a realidade, então ele volta a usar. Mas se eu falar que não, vai ser não. E pronto. Então você usa uma coisa que ele gosta e que você ele tira. Gosta e tiro. Um castigo. É um castigo, tá? Não vou falar que eu não dou. É exatamente isso. Então, mas do jogo eu tiro se o motivo do erro dele for relacionado ao jogo. Então, assim, sei lá, eu pedi pra ele fazer alguma coisa e ele não fez porque estava jogando. Certo. Então eu tiro o jogo dele. Se não é relacionado ao jogo, não. Aí geralmente eu converso, que é o exemplo que eu te dei do cachorro. Mas acontece situações assim relacionadas ao jogo. Então eu falo, poxa, se passou do horário com o videogame, ficou muito tempo, deixou de fazer uma coisa que a gente pediu por conta do videogame. Então você vai ficar alguns dias sem usar, já que você não tá tendo controle daquilo que você tá fazendo. Sim. E aí volta quando você se alinhar. E é isso que a gente faz com relação ao castigo. Então você usa uma coisa que ele gosta, e isso é muito, muito legal, gente. Pegar alguma coisa que a criança gosta e tirar. Então ela tem que ter uma sofridinha, assim, pra ter uma consequência. E geralmente eu falo pra ele o porquê. Isso aqui é por causa disso. Isso. Porque se você também não fala o porquê... E Deus, em toda a Bíblia, ele castigou a gente, repreendeu, claramente ensinando por que a gente estava passando por aquele motivo. Com essa história de é exatamente isso. Josué vai buscar por que a gente perdeu. Porque tem pecado no meio do povo. Ele explica por que acontece, né? E com o Vitor, se ele faz alguma coisinha errada, como que você corrige? Como que é? Por enquanto, é não. Porque é a única coisa que ele entende. Então, assim, pegou o cotonete e pôs na boca, não pode. Porque é perigoso. Faz dodóia. Aí eu faço, dodóia. Eu penso muito nessa linha, assim. Fez errado, mas explico por quê. Porque aí ele depois vê se ele... A psicologia positiva hoje, a gente tem muito, muito material, muito livro dizendo que a gente não deve falar não pra criança. Não deve falar porque sim. Então, ao invés de você falaria não pega esse cotonete, pega aquilo outro pra mim. Aquilo que você quer que ele faça, você fala o que ele quer e não usar a palavra não. Só que, gente, é isso, como você falou. O não é muito engraçado, que é uma das primeiras palavras que os bebês aprendem a falar. Exato. Eles aprendem a falar, balançar não a cabeça. Quero. Não quero, não gosto. Ele põe um limite, né? O não fala, eu não quero, eu não gosto. É uma parte da gente. E ele tem que aprender o que é não. A Bíblia é cheia de não. Os 10 mandamentos, não matarás, não. É muito importante, sim, a criança saber, biblicamente falando, dos nãos, desde neném. Então, isso é uma coisa que é muito legal, a gente já vê. Eu acho engraçado você falar isso, porque os bebês também falam não pra gente, né? Então, não quero mais mamar, ele faz e ele rejeita. Então, assim, eu não vejo problema em falar não, desde que você explique o porquê. Com certeza, e a Bíblia fala, né? Eu acho que o nosso maior, por mais que as pessoas falem, nossa maior regra de fé e prática tem que ser a palavra. Tem que ser. Podem falar o que for. Se a Bíblia tá dizendo, mesmo em relação à vara, que é um outro assunto polêmico, né? Tem gente que não usa a vara e tudo mais. A Bíblia diz que ela deve ser usada para correção. Quando a gente fala de proteção à criança e tal, a gente fala realmente que o ideal é não bater, porque muitas vezes o adulto que é maior desconta a raiva, não tá ensinando, é aquilo, a criança precisa parear, eu tô apanhando por causa disso, né, isso, e não simplesmente tô levando, né, sem saber. Então, nesse sentido, porque muitas pessoas sofreram muito abuso e aí bate, não é o ideal a gente orientar as pessoas a usarem a vara da correção, mas tinha um pastor, o Russell Shedd, que foi pastor aqui, ele falou assim, Deus é perfeito, ele fez toda a parte do corpo perfeita, aí o bumbum é cheinho, tem um motivo. Serve pra isso. Mas assim, numa hora que o pai tá calmo, isso que é o difícil, né, gente? É assim, por isso que quem que consegue uma coisa que você ficou realmente muito irritado com a criança, e aí você fala assim, não vou te disciplinar agora, depois a gente conversa. Depois, bom, agora é a hora da disciplina, vira de costas que eu vou dar um tapa nessa... Tipo assim, é muito racional. Não, isso não acontece.
acontece. Então... Nunca é um avião. Eu fui criada com chinelo voador. Então... Eram drones. Pois é, mas assim, no melhor, o castigo funciona muito, porque a criança já sente a Sim. dor. Mas se for usar a vara, como a Bíblia diz, e a Bíblia não erra, é para crescimento e disciplina. Tem o seu lugar, mas sempre para o ensino e não para descarregar uma raiva, né, gente? Isso é muito importante. Bom, seguindo, onde você encontra conselhos, ensinos? Onde você busca isso? Pessoas, livros? É a Bíblia. Não tem outra coisa para ensinar ele sobre não ter medo. Eu vou falar sobre a Bíblia. Se eu for falar do pecado, olha, não há pecado que esteja encoberto que não há de ser revelado. Então assim, você pode esconder, já falei isso pra ele, você pode esconder de mim, mas de Deus a gente não esconde o pecado. Exato. Então não adianta esconder de mim, porque Deus é maior do que a sua mãe. E Ele vai saber do seu pecado. E Ele vai te corrigir e aquilo vai ter uma consequência. Então se a mãe puder te ajudar, me fala, porque aí a gente consegue pelo menos ajustar o que tá errado. Mas se você esconder de mim, tentar esconder de Deus, a Deus a gente não engana, né? Exato. Então eu engano meu pai, engano minha mãe, engano meu irmão, meu tio, engano a Débora, mas a Deus a gente não engana. Então é a Bíblia, não tem outro lugar, não tem coisa melhor pra gente ensinar o nosso filho se não for lá. Legal, glória a Deus. O que você acha que os pais precisam saber? Se você pudesse a oportunidade de falar assim, ser ouvida por todos os pais dessa geração hoje, o que vocês acham que os pais precisam saber para ensinar sobre certo e errado possível? O que está acontecendo? Porque a gente às vezes vê tantas crianças com tantas questões, mesmo assim, tanto de pecado, fazendo coisa errada, de moral, assim, mas assim, às vezes ansiosas, cheias de medo. E o que você falaria para os pais, para eles ensinarem a seus filhos? Falando de pecado, principalmente, é a autorresponsabilidade. É os pais falarem pra eles disso. Filho, você precisa ter responsabilidade pelo que você faz. Com a mãe, com o pai, com o outro. E buscar esse entendimento, esse aprendizado na Bíblia. Porque em todo momento, Jesus, ele fala sobre isso, né? Então ele fala, ó, não tem como você achar que você vai fazer alguma coisa errada e não vai ser revelado. Você vai ser exposto, né? Eu acho que o pecado, que a gente tem que colocar para os nossos filhos também é um pouco isso. O pecado, ele traz exposição, e uma exposição ruim. E se você não coloca no seu filho essa noção de que tudo que ele faz tem essa consequência, você traz o adulto, e eu acho que o ponto que os pais precisam pensar muito hoje é no exemplo. Né? Não tem como eu falar pro meu filho, confessa o seu pecado se eu não tenho também essa humildade de falar, eu errei com você. Então, eu penso que é isso. Uma coisa importante que você falou agora é sobre a questão de exposição do pecado, né? Acã escondeu tudo e ele foi exposto. Deus revelou mesmo, né? Com o sorteio, com a família e pronto, aí acabou. E eu acho que é uma questão mesmo de maldição. Se o pai deixa de ensinar isso pro filho, ele não vai escapar do Senhor, porque é pecado. É contra Deus que a gente peca, não é contra a mãe ou alguém. O próprio Senhor está assim, Deus vai corrigir uma hora. Então, eu acho que isso é tão forte, né? Assim, ensinar isso, né? Como você falou, tenha responsabilidade e corrija. Vai e corrija. Porque assim, o pecado ele te expõe. E quando ele te expõe, geralmente é o que aconteceu com Acã. Ele vai falar, não quero que ninguém saiba. E talvez por um tempo isso aconteça, isso fique escondido. Mas no momento que é revelado, então se você é uma pessoa querida, você vai deixar de ser. Se você é uma pessoa bem vista pelas pessoas, mas as pessoas vão deixar de confiar em você. Então as consequências que o pecado traz quando você não mostra para a criança a importância de você ser íntegro, ela traz consequência. Hoje a gente não vê ninguém, nenhuma casa, nenhum local, as pessoas morrendo de fato por causa do pecado, como aconteceu com Acã. Mas as pessoas vivem outras consequências. Então acho que a importância da gente falar do pecado e trazer isso para que a família dele, para que os filhos dele, para que a casa dele, quando ele tiver uma casa, ela se mantenha em pé. Então acho que o profundo dessa história é isso, essa consciência da exposição e das consequências dela. Certo? E você aí em casa, o que você acha que os pais precisam saber para ensinarem os filhos sobre essa coisa do pecado? Qual que é a sua opinião? A gente quer muito saber. Coloca aqui nos comentários, beleza? E para fechar, eu quero que você indique pra gente, você tem alguma indicação de livro ou filme pra gente ensinar sobre esse tema? Que você lembre, assim? Indicação? Indicação é assistir a próxima história. Ah, boa! Gostei! Sensacional! Quinta-feira no canal, vamos ter aí a história de Acã. É muito legal, gente. É muito legal, ela é muito aplicável pra vida e como Deus fala com a gente através dela. Então, assim, qualquer indicação que eu possa fazer pra vocês vai ser sempre a Bíblia. Então, pra qualquer tipo de história, pra qualquer tipo de situação, leiam a Bíblia.
É isso aí, muito bom. Então é isso aí, gente. Estamos chegando ao final. Muito obrigada pela companhia até aqui. Segue a gente aqui no Instagram, tem gente atrás de nós. Isla, muito obrigada. Quer deixar uma palavra final pro pessoal? Agradeço a oportunidade, que vocês tenham entendido um pouco do que a gente quis trazer aqui e que Deus abençoe a vida de vocês e a família de vocês. Amém, amém, amém. Bom, gente, então compartilha esse vídeo com quem você conhece. Essa questão de falar sobre pecado, que às vezes é meio difícil. Se você conhece alguém, não deixe de compartilhar esse vídeo. E semana que vem a gente volta e se encontra mais uma vez nos nossos vídeos. Terça-feira com os pais, quinta-feira com as crianças. Um grande beijo, fiquem com Deus e até lá! Yes! Porque isso é bom? Isso Muito bom! Muito bom, muito bom!